Vamos abrir a Bíblia no Salmo 37, versos 23 e 24. Pastor Léo, você fica de olho aí, que tinha, depois o Arruda vai passar o relatório, de 3 a 4 ovelhas nossas aqui no Acampa Macho, lá de Santa Maria, viu? 4? 4, inclusive o Arruda. Tem que ver se eles pediram autorização e tal, porque o pessoal de lá começa a catar ovelha daqui, né? Facinho. Salmo 37, versos 23 e 24, que diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu quero falar hoje sobre o tema errei, caí, e agora? Errei, caí, e agora? Esse texto diz que a pessoa de bem, olha que maravilhoso, ela será firmada e estabelecida por Deus. E Deus fica, diz o texto, feliz em ver o caminho, a vida, o padrão de comportamento da pessoa de bem. E aí diz assim: ainda que caia, se cair, diz se cair. Por que diz se cair? Porque não é propósito de Deus, irmãos, e a vida e as pessoas não foram feitas para ficarem caindo. Ninguém foi feito para ficar caindo. A gente cai, sim ou não? Você conhece alguém que nunca escorregou na vida? Nunca escorregou num lugar molhado, nunca tropeçou num lugar e quase caiu ou caiu? Não existe. Todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta caiu, de skate caiu, de moto caiu, andando caiu, escorregou, foi subir num lugar, caiu. A gente cai, mas a gente vive mais em pé do que caindo, porque a gente não é para, ninguém foi criado para viver no chão. Ninguém foi criado para viver caindo. Então a gente vive esses momentos, mas o que Deus tem para nós é que a gente esteja de pé. Agora, o que acontece é o seguinte: ninguém vai viver a vida inteira sem cair. E isso em todas as áreas da sua vida. Espiritual, emocional, física, financeira, material. A gente cai, todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo peca, todo mundo cai. Agora eu preciso saber o seguinte: qual é a reação que você tem quando você experimenta uma queda? O que acontece quando você vive uma situação que te derruba, que você cai, que você escorrega? Então, nós temos algumas reações diante da queda. Vamos ver quais são elas. Primeiro, algumas pessoas caem e ficam no chão. É uma pena. E é claro que eu vou falar aqui de algo que pode e tem a ver com a sua vida em qualquer âmbito. Pode ser no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento, no relacionamento, você que já tentou namorar, você que já ficou noivo 1 ou 2 vezes, qualquer área da sua vida. Mas presta atenção, eu vou focar e pensar principalmente na questão igreja, na questão espiritual, na questão do seu relacionamento com Jesus, com a casa de Deus, com as pessoas da casa de Deus, com a liderança da casa de Deus, com quem tem trabalho como GC, ministério, louvor e enfim. Eu vou tratar sobre isso, tá bom? Então, o que acontece? Alguns, eles caem e eles ficam no chão. Por que essas coisas acontecem? Por que as pessoas, às vezes, elas caem e ficam no chão? Esse é o grande erro e é o grande mal. As pessoas, elas perdem a força, elas perdem a esperança, a paixão e elas perdem a fé. As pessoas passam por isso porque, veja se isso aconteceu com você, de alguma forma, e eu vejo isso muito na criação dos nossos pais, né? Uma geração que vem aí, ela é um pouco diferente, mas a maioria das pessoas, até a minha geração, foram criados por pais muito exigentes, extremamente perfeccionistas. Eu lembro de eu estar fazendo um dever de casa assim, e eu errar e minha mãe amassar a folha. Ela não apagava, não corrigia, não. Errou, faz tudo de novo. Não limpou direito, lava tudo de novo. E essas atitudes, e talvez também algumas pregações que você ouviu, ou seja, uma tendência da sua alma de se cobrar muito,
de ter uma tendência perfeccionista. E aí algumas pessoas pregam uma mensagem, pregam uma vida, ou, olha aqui para mim, aparentam, transmitem a impressão de que elas não caem, de que elas não erram, de que elas não falham. E aí muita gente aceita isso, pensa isso e acha até que vai viver assim. Não, agora que eu me converti, ou agora que eu estou assim, o assado, eu não vou cair, isso nunca vai acontecer comigo. E aí sabe o que acontece, irmão? Quando a pessoa experimenta o que é inevitável acontecer, e ela cai, ela tem um nível de frustração tão grande, porque a expectativa que criaram nela, ou que ela mesma criou, é de que ela nunca iria errar ou falhar. E talvez a gente peque nisso, né? Talvez até eu, que eu acho difícil fazer isso. Mas talvez até eu passei essa impressão de que não erra, de que não peca, de que não falha, de que está em pé, e eu odeio transmitir esse tipo de informação que não é verdadeira. Transmitir uma informação do púlpito de alguém que olha para você e quer te endeusar. Uau, como ele é, uau, como aquela pessoa é, olha, jamais aconteceria. Todo ser humano e qualquer ser humano tem erros, falhas, problemas e pode errar, cair e falhar, e com certeza vai experimentar isso na vida. Aí o que acontece? Quando a gente não acha que vai acontecer o problema, não acha que vai enfrentar uma depressão, uma luta, uma dificuldade, e de repente, pum, caiu, pecou, inclusive, cometeu um pecado, se a pessoa criou uma expectativa de perfeição, ela pode cair e ela pode nunca mais conseguir se levantar. E aí, ela começa a viver uma coisa terrível. Por quê? Porque a tendência de quem faz isso é afundar cada vez mais. Olha que interessante, irmãos, eu conheço pessoas, eu sei que você conhece também, gente que sabe, você não está mais tentando convencer a pessoa, ela sabe que o evangelho é a única solução, ela sabe que Jesus é o único caminho e é a salvação. E por que algumas pessoas correm o risco de, mesmo sabendo que se elas hoje tiverem alguma situação de morte, elas não estão preparadas para o encontro com Deus. Elas sabem que se morrerem hoje, não irão para o céu, porque não fizeram a sua decisão por Cristo, ou porque não estão vivendo a vida que deveriam viver. Por que algumas pessoas, sabedoras disso, arriscam viver desse modo? Porque elas caíram e elas acham, não tem jeito, eu não consigo, não é para mim, esse negócio de ser crente não dá. Eu me lembro, irmãos, quantas e quantas vezes, quando eu me converti, eu estava na igreja e eu estava pensando, rapaz, eu acho que eu não vou dar conta. E eu estava ali, às vezes, tinha acabado de fazer uma besteira, ou eu tinha usado droga de novo, ou eu tinha brigado na rua, ou eu tinha ficado com a menina, e eu falava, Deus, não é possível que eu caí de novo nisso. E aí eu ia para a igreja, e eu estava lá numa luta, querendo desistir, pensando que não dava, acho que não vou conseguir, mas graças a Deus eu não deixava de ir para a igreja. E sabe quando acontece? Você chega na igreja, Deus fala com você, Deus levanta alguém para falar com você, Deus usa um pastor para falar com você, e daqui a pouco eu recebi uma palavra, e eu não sei quantas e quantas vezes eu fui no altar dizer, Jesus, me recebe de novo, me perdoa de novo, me ajuda de novo, me levanta de novo. Mas algumas pessoas, quando elas caem, se elas não têm essa expectativa, essa esperança, elas ficam no chão, e elas não se levantam mais, e a tendência é só afundar, e elas continuam ali, afundando e afundando, porque acham que não vão conseguir se levantar. E aí, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, se essa pessoa faz isso, é terrível para a vida dela. Por quê? Porque você não foi feito para ficar caído no chão. Amém, gente? Amém. Segunda reação, alguns caem e não ficam no chão, eles se levantam. Mas olha o problema, eles se levantam feridos. Alguns caem e se levantam machucados, adoecidos. Esses não ficam caídos, mas ficam doentes. E a queda deles não os faz parar, mas muda eles. Eles se tornam pessoas críticas, azedas, desconfiadas, e a queda dessas pessoas não faz mais elas serem quem elas eram. Alguma coisa acontece na queda, né? Os caem, não se levantam, e alguns caem, mas quando levantam é tipo assim, sabe quando você está aprendendo a andar de bicicleta,
E aí você está aprendendo e está andando, está ali com a rodinha, aí o pai e a mãe colocam só uma rodinha. Quem viveu essa experiência? Da rodinha, uma rodinha, agora vai sem rodinha. E muitas vezes o pai e a mãe fez exatamente assim, tirou as rodinhas, estou te segurando. Daqui a pouco soltou, você está aí, pai? Quando olha, já está andando sozinho. E normalmente ou assusta e cai, ou vai ali, daqui a pouco você está como? Confiante. Irmãos, eu brincava de pique-pega de bicicleta. A gente brincava na rua de pique-pega de bicicleta. Era um atrás do outro com a bicicleta, dando, a gente chamava minhoquinha, não sei como é que chama hoje, né? Pulava, saltava. Nego era tão bom que às vezes o cara estava vindo, parava, levantava a bicicleta, o outro passava, voltava, saía andando, pulava uma bicicleta. Os bichos eram tudo doido. A gente andava, isso aí é um nível. Aí o que acontece? Algumas pessoas caem de bicicleta e falam, nunca mais eu ando nesse negócio. São os que caem e ficam no chão. E alguns caem, levanta, não desiste da bicicleta, mas só anda devagarzinho. Agora eles falam, cara, quer saber, eu não vou parar de andar de bicicleta, mas vou andar na manha, não vou correr mais, não vou fazer nada, nenhuma manobra, e eles ficam ali, bem com medo. E aí sabe o que foi roubado dele? Foi roubada a intensidade, o desejo de superação, né, a coisa de querer mais e melhor. Não são mais trazendo para a realidade espiritual. Eles têm dificuldade de se entregar, eles têm dificuldade de serem intensos nas coisas de Deus, de serem apaixonados novamente, paixão por Jesus, paixão pela igreja, paixão pelo GC, paixão pelo louvor, paixão. Roubaram a paixão, trocam de igreja, trocam de amigos. Por quê? Porque eles querem se adaptar à nova forma adoecida de ver as coisas. Então, se eu estou no meio de gente que quer andar de bicicleta, correndo, pulando, saltando, né? Se eu estou no meio de gente que anda de skate, descendo ladeira, e eu agora tenho medo de fazer isso, eu vou procurar uma turma doente, traumatizada como eu, para que a gente se pareça e eu não me sinta estranho no meio de gente que quer crescer e prosperar, né? Eu lembro daquela figurinha do Garfield, do gatinho gordo, lembra do Garfield? O Garfield dizia, não precisa emagrecer, é só andar com gente mais gorda que você vai se sentir super bem, é ou não é? Você está aqui com 90 quilos, no meio da galera de 70 da academia, você se sente um monstro. Quando você está no meio de gente de 140 quilos, todo mundo olha que corpo lindo desse cara. Então, algumas pessoas, para poder adaptar a sua nova situação emocional, adoecida, espiritual, eles mudam de ambiente para poder se adaptar à sua nova forma de viver. Aí, a gente está vivendo tudo isso. E o que é muito difícil, irmãos? Que algumas quedas são nossa responsabilidade, né? Algumas coisas você fez errado. E você sabe que você caiu porque você desobedeceu a Deus, porque você não deveria ter feito aquilo. Por exemplo, eu vejo situações, e eu mesmo já vivi isso, é uma experiência que eu vivi. Às vezes você está vivendo um momento, e a vida é cíclica, gente. A vida é cíclica. O mundo dá muitas voltas, nas voltas que o mundo dá. E uma hora a gente está em cima, pode acontecer em algum momento que a gente está embaixo, uma hora está bem, uma hora não está, uma hora está vivo, uma hora está morto, uma hora está com saúde, uma hora pode não estar. E nessas voltas aí, a gente às vezes vive como nação, como cidade ou como indivíduo, momentos de muita prosperidade. E aí a gente não se prepara para o que vem, né? A gente não lembra que tem o dia mau, a gente não lembra do ensino bíblico de que na época que tem muito, o que José fez, o que Deus mandou? Guarda, reserva, separa, e a gente acha que aquilo nunca vai acabar, e gasta, e fica no limite. Quando vem o dia mau, por que eu não guardei, porque eu não economizei? Ok, você teve uma queda, eu já tive essa queda, e foi erro seu. Agora, irmão, e quando a queda não é culpa sua, é culpa dos outros? E quando você está quebrado porque alguém te quebrou? E quando você está vivendo um problema financeiro porque alguém te roubou, porque um sócio fez uma maldade com você, e quando você caiu porque alguém te derrubou, e quando você está vivendo uma situação que nem foi você que provocou, foi uma pessoa que provocou na sua vida, é horrível. De qualquer forma, não deixa de ser uma queda, seja porque você caiu, seja porque alguém te derrubou. Eu lembro de uma situação que na época eu fiquei com muita raiva. Eu estava andando de bicicleta, de repente um pessoal que eu não sei quem era,
me empurrou do nada. Eu estava numa moto e me empurrou, para me machucar, para me arrebentar mesmo. Graças a Deus, o bom e o ruim, né? Eu caí em cima de um monte de lixo. E aí eu tive o benefício de não me machucar, caí em cima de um saco de lixo, um monte, então não machuquei nada, mas por outro lado, irmão, com ódio de quem fez, levantei para brigar, o cara já na moto tinha ido embora, e eu todo sujo de lixo, me sentindo mal, feliz por não machucar, triste por estar podre e vivendo aquela situação. Eu não caí porque eu caí, eu não caí de bobeira, eu não dei mole, alguém me derrubou. Às vezes você está vivendo uma situação que foi alguém que provocou, né? Às vezes num relacionamento que não deu certo, alguém te enganou, às vezes uma situação financeira, às vezes uma situação espiritual. Foi um pastor, foi um líder, foi alguém que te boicotou, que te prejudicou, que te atrapalhou. Alguma coisa que você está vivendo ou viveu na sua vida que nem é sua responsabilidade. E aí, irmãos, a gente muitas vezes se esquece que nós fomos avisados e que, obviamente, as coisas vão acontecer desse jeito. Existem dias difíceis. Existem lutas. A Bíblia diz, existe o dia mau. E sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Eu estou pensando sobre isso em outras situações de pregação. Temos que preparar as pessoas para os dias maus. A gente tem que estar pronto para o dia mau. Porque se a gente sempre acha que vai viver um mar de flores, quando o dia mau chega, nós não estamos o quê? Preparados. Mas se eu sei quando eu vou andar de bicicleta, ou de patins, ou de skate, que eu posso cair, eu vou cair e eu vou me levantar. E eu vou tentar de novo até aprender. Então, o dia mau vem, os dias difíceis vêm, as lutas vêm. O que você tem que saber? Você tem que saber que a luta para nós vem, como para qualquer pessoa, mas nós temos a promessa. Qual é a promessa de Deus? 7 vezes cairá o justo, vai cair, mas não ficará prostrado. Entendeu? Aí você tem uma casa firmada na rocha, uma casa firmada na areia. São 2 casas construídas, só que uma construiu em Jesus, no Evangelho, em Deus, e a outra sem Deus. O que aconteceu com as 2? A mesma coisa. Subiu a enchente, soprou o vento, caiu a chuva. Qual é a diferença? Não é eu tenho Deus, não vou passar problema. Eu tenho Deus, não vou passar luta. Não é verdade isso. Nós que temos Deus, passamos lutas e problemas como qualquer pessoa. A diferença é que quando acaba o problema, essa casa continua em pé e a outra casa cai. Então nós vamos ficar desse lado aqui, construído na rocha. Por quê? Porque as lutas vão acontecer, os dias difíceis eles vêm, mas Jesus, como diz o texto, o que o texto diz aqui? O Senhor o segura pela mão. Se cair, o Senhor o segura pela mão. Não foi assim com Pedro, gente? Pedro está andando sobre as águas, na hora que ele tem um momento de fraqueza, de incredulidade, de dúvida, que ele vai afundar, Jesus pega ele, e levanta ele, e segura ele, e apoia ele, e leva ele de volta para dentro do barco. Amém, gente? Então, a reação de alguns é cair e levantar doente. Eles levantam sem aquela fé, sem aquela esperança, sem aquela pureza, sem empolgação. Perderam alguma coisa, algo lhes foi tirado, foram roubados. Agora, nós temos uma terceira e última reação. Qual é? Alguns caem e se levantam. Fala assim comigo, em nome de Jesus, eu faço parte desse grupo. Irmão, o natural não é a gente cair e levantar? Sim ou não? Já pensou alguém aqui na igreja, está andando, caiu, e aí falou, não levanto mais. O que você está fazendo aí no chão, irmão? Não, eu caí, pastor, e como eu não quero mais cair, vou ficar aqui agora. É assim? Isso é normal, é natural? O que acontece na verdade, se alguém cair aqui na frente de todo mundo? Mas cai levantando, porque a gente fica com vergonha, é ou não é? Caiu, tem gente que já cai, vocês já viram aqueles memes de internet, de academia? O cara cai, quando a pessoa olha, ele já cai fazendo flexão, para não parecer que ele caiu. A gente cai, irmão, é uma coisa incrível. Você, quando tem alguém por perto, você, quando bate lá, já está levantando. Às vezes está todo arrebentado, doído. Alguém fala, está doendo? Não, está não. Está tudo ótimo.
chega depois num lugar, porque está com vergonha, caiu, que sujou. O normal de quem cai é cair e levantar. Esse é o normal. Agora, alguém cai e quer ficar no chão para sempre. Ou então cai, levanta, vai para casa, aí daqui um mês a gente vai lá visitar a pessoa. O que aconteceu, criatura? Que você tem um mês sem vir na igreja. Aí a pessoa fala assim, não, pastor, aquele dia eu caí e eu estou deitado aqui na cama desde então, que eu estou com medo de sair da cama e cair de novo. Isso é normal? É natural? Você já viu alguém fazer isso? Mas a gente faz isso com as coisas de Deus. A gente faz isso com as coisas emocionais, com os relacionamentos, com amigos. Ah, essa amizade não deu certo, nunca mais vou ter amigo. Ah, o relacionamento não deu certo, nunca mais vou ter relacionamento. Ah, eu tentei fazer um trabalho na igreja, um ministério, louvor, GC, e não deu certo, nunca mais eu me envolvo com nada da igreja. Ah, eu confiei num pastor, ele roubou, enganou, mentiu, nunca mais eu confio em pastor. Meu filho, você caiu, tem que fazer o quê? Levantar. E não levantar, ferido, desacreditando de tudo e de todos, porque a vida não é assim, isso não é normal e não é natural. Eu quero dizer para você uma coisa, criatura de Deus, você vai cair. É ruim ouvir isso, né? Está repreendido, pastor. Só não cai, só não erra, só não peca quem é anjo. Tem algum anjo aqui hoje? Parece para nós aí, porque a Bíblia diz que a gente recebe anjo sem saber, conversa com anjo às vezes sem saber. Às vezes tem um anjo aqui, não estamos sabendo, veio aqui pegar um relatório para levar para o céu, né? Deixa eu dar uma analisada lá no Mistério da Graça, e está aqui. Mas se você não é anjo, você faz parte de um planeta que tem uma raça de gente que chama ser humano, e que uma característica comum a todo ser humano na face da terra é: nós somos pessoas imperfeitas. Somos pessoas falhas, limitadas. Então, deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo caiu, todo mundo cai e todo mundo vai cair. A diferença é, nós não podemos viver mais caídos do que em pé, porque você viver na prática do pecado, isso é errado, e nem podemos cair e ficar prostrado no chão, ou levantar machucado, ferido, não querendo fazer mais nada, não querendo nunca mais se arriscar, para nunca mais querer cair. Isso não existe. Então, todo mundo vai cair, a Bíblia fala isso. A questão não é se você vai cair. A questão é, quando você cai, qual será a sua reação? Diga assim comigo: as lutas não vão nos destruir. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava orando aqui esses dias, acho que foi sexta-feira passada, agora, sexta, de manhã, nessas orações que a gente está fazendo, inclusive por você. E quando eu estava orando aqui, teve um momento que eu fui muito ministrado por Deus. Eu fui até para a parede ali, porque não é muito confortável para homem ficar chorando na frente dos outros. Você sabe que o homem não gosta de demonstrar fraqueza, né? Ele não é que ele não possa, mas ele não gosta. É da natureza de homem não gostar de demonstrar fraqueza. E aí eu fui ali para aquele cantinho e eu comecei a falar com Deus e chorar, e o Senhor começou a me mostrar as situações que eu vi na minha vida, irmãos, que na época foi tão ruim, foi tão difícil, coisas que alguém me derrubou, ou que eu mesmo fiz errado, mas as lições que eu aprendi com aquilo ali, é como se Deus dissesse assim para mim: meu filho, tudo que aconteceu estava soberanamente sobre o meu controle. Por quê? Porque aquela lição, daquela situação, te preparou para o que você está vivendo hoje. E eu comecei a pensar, meu Deus, diante de Deus, se eu não tivesse vivido aquilo de ruim, eu não estaria preparado para viver o que eu estou vivendo hoje. Eu faria coisas erradas e piores se eu estivesse fazendo hoje do que eu fiz há 20 anos atrás. O estrago na minha vida, o estrago na vida de alguém foi muito menor quando eu tive esse aprendizado há 20 anos atrás do que seria hoje na realidade que eu vivo ministerial. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas coisas que acontecem, essas lutas que vêm, os nossos erros e falhas, as nossas quedas, elas não vêm para nos destruir. Eu quero profetizar que você não só faz parte do grupo que cai e levanta, mas eu quero declarar: você vai cair e levantar mais forte do que quando caiu, mais preparado do que quando caiu e aprendendo em nome de Jesus. É uma visão mais realista e normal da vida. Caiu, o que tem que fazer, criatura?
levanta, sacode a poeira e continua, porque a vida não para. E a promessa é, lá na frente os dias são melhores. Aonde está isso, pastor? A Bíblia diz, porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Se alguém te derrubou, se você caiu, levanta, cair faz parte, e não deixe o diabo mentir para você. Um dos maiores gigantes com quem você lidou e vai lidar a sua vida toda. Ouça isso, e eu acho que nós estamos vivendo um tempo onde você é mais forte do que nunca. Um dos maiores gigantes que nós enfrentamos no passado, como indivíduo, não apenas o meu passado, a raça humana, e que nós estamos enfrentando hoje como indivíduo, e na realidade de hoje se chama gigante da culpa. A culpa é um gigante. Você erra, e a culpa vem. E a culpa quer destruir. E a culpa quer dizer para você que não tem mais jeito. A culpa, irmãos, a culpa vem para massacrar. A culpa vem para dizer que você é indigno. A culpa vem para dizer para você que você não pode. A culpa vem dizer para você que os outros são e você não é. A culpa, ela vem para parar você. É a voz de Satanás. É a voz da culpa, que muitas vezes não é só espiritual, ela é interior e emocional. E a culpa começa a dizer, não, agora não tem mais jeito, você não vai conseguir mais. Você até podia ser do louvor, você até podia sentar na cadeira, você até podia ser pastor, você podia até viver isso na sua vida, você podia até, e ele começa a dizer tudo que você podia ser e fazer, e dizendo que você não vai conseguir mais, que você não pode mais, e uma culpa vem e começa, como que eu pude fazer aquilo? Repito, porque a gente foi treinado muitas vezes erroneamente a acreditar que nós somos pessoas que não erram e que não caem. E aí a gente começa a dizer, não, o crente não pode assumir fracassos e erros e quedas. Mas isso não é verdade, né? E aí a gente começa a sofrer isso, sofrer essa culpa. Você precisa se livrar disso hoje. Você precisa tomar posse de Romanos, quando diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você precisa acreditar numa coisa chamada, maravilhosa. Eu quero profetizar que vai entrar na sua cabeça hoje essa história. Pensa numa coisa boa que a gente tem hoje, irmão. Se chama GPS. GPS é bom demais, não é? Quem aqui usou o guia 4 rodas? Levanta a mão porque eu quero ver os dinossauros que tem na igreja. Olha só, olha quanta gente usou 4 rodas. Pouquíssima. Quem não sabe o que é guia 4 rodas? Guia 4 rodas era o nosso GPS. Era um mapa das estradas do Brasil. Alguém ia dirigindo e alguém ia com o guia 4 rodas, olhando o mapa e dizendo, vira aqui, vira ali. Pensa numa desgrama. Pensa que você errava caminho toda hora, não entendia o mapa. Que vira aqui, não, aí você desistia. Quantas vezes eu indo para um lugar, tinha que passar, porque o Brasil tem essas coisas de passar dentro de cidade em viagem, né? Você vai para os Estados Unidos, para a Europa, você pega uma estrada e simplesmente, irmão, é uma delícia, porque são 5 pistas e você não para em nenhum lugar, não tem estrada, não tem quebra-mola, você não passa no meio de cidade nenhuma, você vai embora até quando você quer entrar, você entra na cidade, aqui você entra, aí você entra lá em Curitiba, nunca andou em Curitiba, o guia 4 rodas, depois de você passar 1 hora tentando sair de Curitiba e não consegue, ou de São Paulo, do Rio de Janeiro, aí você chegava num taxista, e dizia, cara, eu preciso sair daqui, pegar a BR e tal, pagava uma grana para o cara te levar. Mas hoje tem o GPS. Mas mesmo com o GPS, a gente erra, não é, irmão? Ô Waze miserável. Eu não uso mais o Waze, não. Eu só uso o Maps. Porque a impressão que eu tenho do Waze, tem gente que se dá bem com o Waze, né? Eu não dou. Porque o Waze parece que é para virar aqui, ele avisa na hora de virar. A hora que você vai passar, é para virar. Ele é meio lerdo. Né? Então, às vezes, o satélite deu uma travadinha, alguma coisa aconteceu, não foi nem culpa sua. E você já viu que às vezes ele dá uma travada, passou da entrada. Ou então você mesmo deu mole. Você ficou, aqui, não é, aqui é para virar, não entendeu, não sacou, entrou, errou.
que acontece de extraordinário com o GPS? Parece uma vozinha dizendo, recalculando a rota. Irmãos, é isso que vai acontecer com você. Se você se apossar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, Ele vai recalcular a rota para você. Posso falar a verdade para você? Vai atrasar uns 10 minutos. Né? Recalculou a rota, você ia chegar a 9h50, passou para 10. Mas o importante é que você vai chegar no seu destino. E o nosso destino é de bênção, é de milagre, é de vitória, é de ser usado por Deus, é de bênção. Mas você tem que aceitar o GPS, recalcular a rota. Você tem que se abrir para a graça de Deus, porque se você ouvir a voz da culpa, que fica dizendo você não podia roubar, você não podia mentir, você não podia ter adulterado, você não podia ter abortado, você não podia ter feito isso, você não podia, e você não tomar posse da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, você vai ficar ouvindo a culpa e você não vai ouvir o Espírito Santo dizendo, eu estou recalculando a sua rota, fique tranquilo, você vai chegar no seu destino. Vamos dar um glória a Deus e aplaudir a esse Deus maravilhoso? A graça de Deus está aí para você enquanto você estiver vivo. Usufrua dela em nome de Jesus. Para de perder a oportunidade de receber a graça de Deus. Olha o que vai acontecer com você. Esse casal querido aqui, fique em pé por gentileza. Me siga, onde eu for, vem comigo. Você está andando na vida, meu irmão, isso que vai acontecer com você, você vai vir para cá, você vai andar, você vai voltar, o GPS recalculou a rota, e aí, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Você está andando, você caiu, mas o que tem atrás de você? Bondade e misericórdia. Errei, mas o que tem atrás de você? Bondade e misericórdia. A promessa para quem é de Jesus é bondade e misericórdia te seguirão quando? Todos os dias da sua vida. Amém? É isso que é nosso, irmãos. Toma posse disso. A bondade vai te alcançar, a misericórdia vai te alcançar. Deus vai restaurar, essa página vai virar, você vai estar por cima de novo. Só que quando você estiver lá, aproveite a oportunidade e aprenda com as quedas que você teve. Porque ficar repetindo erro e recalculando rota, não dá. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus é o nosso advogado. A Bíblia diz que Ele está diante do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Ele se coloca no nosso lugar. Por quê? Porque Jesus, irmãos, Ele se fez homem. Ele viveu e habitou nessa terra. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é sentir fome. Ele sabe o que é sentir sede. Ele sabe o que é provação. Ele sabe o que é tentação. Tem gente que não entende. Jesus teve vontade, olha para mim. Jesus teve vontade de deitar com uma mulher. Você sabia disso? Sabia disso? A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ele teve vontade de se vingar, ele teve vontade de desistir. O que ele falou para Deus lá no Getsemane? Ele disse, Senhor, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por isso. Essa é a minha vontade. Só que ele disse, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Jesus teve vontade de fazer tudo isso. A diferença é que ele não fez, ele não pecou, ele só foi tentado. Então, o que aconteceu com Jesus? Ele entende a gente. Ele entende, ele sabe o que está acontecendo. Teve uma coisa que aconteceu, se você quiser procurar na internet, você vai achar. Teve um cara, personal, nutricionista, pessoal que lida com o corpo, né, para emagrecer e etc e tal. E é uma guerra, por quê? Porque eles recebem as pessoas lá, aí ele passa a dieta, passa o treino, a pessoa fica quebrando, come no final de semana o que não devia, e faz coisa errada e tal, chega lá, eu não emagreci o tanto que eu devia, não dei conta, tinha bolo, teve a festa não sei de quem, e o cara ficava grilado, meu Deus, esse povo não consegue. O que ele fez? Ele falou, já sei o que eu vou fazer.
eu quero saber o que meus alunos, eu quero saber o que meus pacientes sentem. E esse cara decidiu viver uma vida só de porcaria. E ele passou meses sem treinar, comendo pizza, hambúrguer, refrigerante, doce, cachorro-quente, lasanha, macarrão, só porcaria. Não demorou, porque músculo é difícil você conseguir, mas banha vem rápido. Banha é um negócio rapidinho, meu irmão, você precisa ver. Cara, cara saradão, trincado, ficou gordão. Aí ele conta essa experiência na internet. Quando ele ficou gordo, que ele ficou sedentário, sem exercício, só comendo lixo, ele falou, agora eu vou fazer o que eu mando meus alunos fazerem. Deixa eu ver o que eles sentem. E ele falou, meu Deus, que dificuldade voltar aos treinos, emagrecer e largar o vício. Porque, irmão, açúcar vicia. É vício. Que dificuldade largar o doce, a pizza, a porcariada. E aí ele falou o processo, ele conseguiu, levou um tempão, mas ele recuperou o corpo dele, mas ele teve quedas, ele teve dificuldade, e ele falou, aí quando ele viveu tudo isso, e ele relatou, e ele analisou, e ele começou a receber de novo os pacientes e os alunos, ele olhava e dizia, cara, eu sei o que esse gordinho está passando. Porque eu fiquei gordinho também. Porque eu também caí no açúcar, no refrigerante, na porcariada. Então, ele tinha pelos alunos e pelos pacientes duas coisas novas que ajudavam muito as pessoas, que é o que Jesus tem por nós. Primeiro, compaixão. Ele não olhava e dizia, qualquer um faz isso. Mas você não faz porque não quer, porque é lerdo, porque é sem vergonha, porque não quer nada com a vida. Não, ele sabia a dificuldade que era largar aquilo ali. Então, ele tinha compaixão. Mas ele não tinha só compaixão, ele tinha um caminho de vitória. E ele tinha um testemunho para dizer, deixa eu te contar uma coisa, olha aqui a minha foto, trincado. Olha só como é que eu fiquei, e olha como é que eu estou de novo. Então, deixa eu te falar, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está sentindo, eu sei a dificuldade que você tem, mas eu tive a mesma coisa e eu usei esse caminho aqui para vencer. Então, vem comigo que você vai ter vitória também. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Ele veio na terra, habitou e ele entende. Quando às vezes Deus vai falar alguma coisa, Jesus corre lá e diz assim, Pai, eu sei o que ele está passando. Passei por isso. Eu sei o que ele está sentindo, eu senti isso. Eu sei o que acontece com aquele povo lá. Por quê? Porque eu morei com eles, eu habitei com eles, eu vivi o que eles viveram, e a Bíblia diz que ele então intercede por nós. E ele tem compaixão de nós, e ele gera compaixão em Deus, e ele tira a ira de Deus, e ele vem com graça. Só que aí ele vem em nós e diz assim, olha, mas eu venci, e você vai vencer também. Eu não estou pedindo compaixão para você ficar caído, não estou pedindo compaixão para você ficar doente, não estou pedindo compaixão para você ficar mal e na prática do erro e do pecado. Eu estou pedindo compaixão para te dizer, existe um caminho de santidade, existe um caminho de transformação, existe um caminho de vitória, existe um caminho de verdade, e é isso que Jesus faz por nós. Você se torna um vencedor, não é porque você recebe pouca pancada na vida. Não é porque você caiu menos que os outros. Eu acho que o pastor caiu menos, eu acho que tem gente que cai. Não é por isso. Você se torna um vencedor pela sua capacidade de recuperação. Se você leva pancada e se recupera, leva pancada e se recupera, leva pancada e se recupera, você vai ser um vencedor. Mas se você toma pancada e você desmonta, você não vai ser um vencedor. A Bíblia diz, se te mostras fraco, no dia da angústia, da luta, a Bíblia diz, a tua força é pequena. É no dia da luta, da angústia, que você tem que se segurar e aguentar a pancada. Se você segura a pancada e se recupera, tenha certeza, você vai ser um vencedor. O segredo é se erguer, se tornar forte, se tornar um guerreiro. Então, eu quero que você hoje à noite diga sim a oportunidade que Deus está te dando, mais uma vez, e quantas vezes precisar, enquanto houver vida em você e em mim, Ele vai dar essa oportunidade
de graça para você se levantar mais uma vez. Não fique no chão e não fique doente. Não seja uma pessoa adoecida, azeda, amarga, crítica, incrédula, insensível, desanimada, sem querer viver a vida de verdade. Não faça isso. Cura a doença, se levante mais forte e segure as pancadas. Antes da gente orar, eu quero te mostrar um videozinho. Quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar e nada de acontecer. Segue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Feche seus olhos, mesmo sentado. Se você quiser ficar em pé ou sentado, ajoelhado, eu quero que você fale com Deus hoje sobre não ficar no chão, sobre não ficar caído, sobre não pensar que não vai cair. Todos vão cair. O segredo é sempre levantar. Sempre levantar. Sempre levantar. Sempre se recuperar. Se eu tentei e não deu certo, eu vou tentar de novo. Se eu fiz e não consegui, eu vou tentar até conseguir. Hoje eu quero que você rejeite essa voz que quer te destruir, que diz que você não pode, não consegue, para você não tem mais jeito. Talvez você já ocupou um lugar alto, talvez você já esteve fazendo coisas para Deus, de repente hoje você fala, meu Deus, como que eu vou chegar nesse lugar de novo? É fácil. Pare de ouvir a culpa e ouça o Espírito de Deus dizendo, eu estou recalculando a sua rota. Eu estou recalculando a sua rota. Eu vou te levar para o caminho. Às vezes a gente está atrasado. Tem coisas que talvez era para eu ter vivido há 20 anos atrás. Estou vivendo só agora. Porque fui mané, porque desobedeci, porque pequei, porque errei, porque não me preparei. Mas não interessa, eu vou chegar lá. Se eu parar para ouvir a voz de Deus dizendo, eu estou recalculando a sua rota. Se você deixar o Espírito de Deus te abençoar e dizer, meu filho, sacode a poeira. O justo cai, mas o justo não fica caído. A luta, a prova vem para todo mundo. Todo mundo. E o segredo é, não fique no chão. Levante-se mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus agora.